Efésios 6, versículo 10 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Diga comigo, a armadura de Deus. Aí ele diz, para poder de ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, versículo 13, ele diz de novo, tomai toda a armadura de Deus, para que possais, agora não é mais as ciladas, ele diz, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Quem pode dizer graças a Deus? Pai Santo, nós entregamos a Ti o momento da meditação da Tua palavra. Eu peço, ó Pai, que Teu Espírito Santo abra nosso entendimento, para que possamos receber o que o Senhor preparou nos céus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amados, eu perguntei hoje para a Gisela, Gisela, você sabia que o diabo tem uma armadura? Ela falou, porque ela ficou meio espantada. Ela falou, onde que tem isso? E eu fui mostrar para ela. O que tem a ver a armadura de Deus com a armadura do inimigo? Que diferença existe para nós? Que significado isso tem para a tua vida cotidiana, para a tua segunda, terça, quarta, para a tua história, para teus sonhos, para teus objetivos pessoais? Amados, o apóstolo Paulo era um intelectual. Ele não era um religioso fanático. Ele era um filósofo, de um conhecimento profundo da cultura grega da época. Conhecia profundamente as Escrituras. E ele abre e nos revela um mundo que não era conhecido com essa clareza aqui. Nós evangélicos já lemos essa passagem aqui 1000 vezes, então para nós isso aqui é normal. Mas eu queria que você fosse comigo, juntamente comigo. Imagina você naquele tempo, vem uma pessoa que você olha para ela fina, educada, culta, falava bonito, falava com palavras qualificadas, palavras diferentes, era um intelectual. E de repente fala de um mundo invisível, dominado por seres que ele nunca havia tido a descrição desses seres dessa maneira. E ele começa a revelar o mundo das trevas. E ele fala que eu e você precisamos da armadura de Deus. Agora a gente ouve muito que a armadura é capacete, é o couraça da justiça, é o cinturão da verdade, calçar os pés com a preparação do evangelho, embraçar o escudo da fé com a espada do Espírito. A gente ouve muito essa armadura. Mas como é que é isso no dia a dia, na prática? Como é que eu posso entender, como é que a Bíblia trata disso? Essa armadura de Deus, porque ele fala de 2 momentos que eu preciso de uma força que o homem não pode me dar. Essa força eu não consigo nos alimentos que eu como, essa força eu não encontro na filosofia humana, essa força eu não encontro nos livros, na sabedoria que vem do homem. Essa força só o Senhor pode ministrar ao meu coração. Essa força ela é sobrenatural, é uma força que o homem precisa para resistir às ciladas do diabo e para resistir dias maus. Nós estamos aí quase 2 anos de dias maus, convivendo com... É impressionante, eu sou pastor de quase 30 igrejas, né? Ou mais de 30 hoje, graças a Deus. Às vezes eu falo isso, a pessoa até assusta. Nossa, você cuida de 30? Não, eu tenho uma equipe maravilhosa que me ajuda a cuidar dessas igrejas. E uma delas é Moema, outra é Zona Norte, aí tem Interlagos, que é o pastor Alex e Deis, aí nós temos lá em Ribeirão Preto, o bispo Kleber e Priscila, aí vamos lá para Araraquara, lá está o pastor Dori, a pastora Joana, que é advogada. Cada igreja tem um campeão lá, um abençoado, um casal maravilhoso, guardando, protegendo.
Mas há uma luta espiritual. E sabe o que a gente percebeu na pandemia? Não sei se vocês souberam, mas muitas igrejas fecharam. Por quê? Por que não deram conta? A pressão foi tanta, né? Era proibido fazer culto. Quantos tiveram? Eu me lembro o primeiro culto que nós fizemos, Gisela estava com Covid, nós estávamos de quarentena no nosso apartamento, e eu tinha gravado uma palavra que na hora de transmitir, era a primeira vez que a equipe fazia isso lá na Zona Norte, na hora de transmitir, era Moema e Zona Norte junto, travou tudo, a gente não conseguia transmitir, os meninos não conseguiam. Aí o André lá da igreja, diácono nosso, falou: bispo, entra no Instagram aí, no teu Instagram, entra aí agora, começa. E nós começamos um culto no Instagram, na raça, né? O Jonas, a Mariana cantando, todo mundo de convidado lá em casa, né? Eles com Covid, eu lá no meio deles sem Covid, uma coisa maluca, né? E a Gisela, naquele dia tinha saído do hospital, ela pega o microfone, fez uma oração de guerra espiritual, e nós nos levantamos ali como família, fizemos um culto pelo Instagram em menos de 1 hora, porque é o tempo que a gente tinha para fazer aquele culto, era menos de 1 hora, naquele tempo, não sei como é que está hoje, né? E ali eu vi realmente que nem todos estariam com aquela disposição, com aquela voluntariedade, com aquela consciência. Nós temos que nos levantar. E a partir daí nós decidimos, eu e a Gisela, com Covid e tudo, todo dia ao meio-dia, a gente fazia uma live. Quem que é desse tempo aqui? Todo dia uma live, dando uma palavra e mandando o povo para cima, não olha para baixo, olha para o céu. Todo dia a gente eletrizava as pessoas que estavam conectadas conosco. Ficamos mais de 1 ano, todo dia, meio-dia, fazendo uma live. E aí eu comecei a perceber que era isso que nós precisávamos ministrar para a igreja, uma força que só o céu pode dar. Quem pode dizer amém? Diga: força do céu. Então é isso que nós precisamos entender para a nossa luta diária. O mundo, querido, é um mundo insalubre, é um mundo cheio de trevas, e você precisa de uma força sobrenatural aí dentro de você, e só o Senhor pode te dar essa força. Mas note, aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele traz um conhecimento à igreja de Jesus Cristo, que muda a maneira que nós devemos enfrentar nosso dia a dia. Então o meu dia a dia, ele não pode ser, eu não posso ignorar esse fato. Em Lucas 9:23, quando Jesus, agora eu falei Paulo, agora eu falo de Jesus. Jesus, de uma certa maneira, nos mostra a mesma coisa. Olha o que ele diz. Isso aqui, o problema disso, Lucas 9:23, quando a gente lê isso religiosamente, a gente não percebe que Jesus está falando muito parecido com o que Paulo falou. Note que Jesus está falando de uma outra luta. Ele diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Aqui começou uma guerra, negar a si mesmo. Essa é a guerra de todo dia, que você precisa entender que Deus quer te fortalecer para você vencer essa guerra do negar a si mesmo. Que áreas da tua vida Satanás tem prendido você? Jesus está falando para você: eu vou te fortalecer, e você vai vencer essa guerra em nome de Jesus. Pode aplaudir a Jesus, aleluia. E ele diz dia a dia. Fala comigo: todo dia. Então todo dia é dia de luta, que eu preciso de força. E aí ele continua: tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. São 3 lutas claras que você tem diariamente. Fala comigo: dia a dia. 3 lutas muito claras que nós vemos no nosso cotidiano. E por isso que as pessoas, e isso que eu quero que você entenda, por isso que as pessoas têm depressão, por isso que as pessoas são tristes, por isso que as pessoas se sentem pressionadas, porque elas estão ignorando o que Paulo nos alertou. Você, nem todo dia é um dia bom. Tem dia que você acorda e você amanhece num dia mau. Você amanhece num dia estranho, você teve um pesadelo, você teve um, sei lá o quê, alguma coisa aconteceu, e você abriu o olho e aquele dia não está legal. Lembra, Deus quer te fortalecer para vencer esse dia mau. Ele quer te revestir da armadura dele. Ele quer te qualificar, porque o Senhor não pode. Eu estava olhando meus filhos aqui ministrando, olhando para a Mariana, né? Mariana
Eu olho para ela, a tendência é eu olho para minha filhinha, pequenininha, né? Ela é pequenininha, uma gracinha ela, né? Parece uma princesa, mas ela já é uma mulher feita. Eu não posso mais ficar olhando para minha filha como se fosse uma criança, né? Ela vai ter que enfrentar, ela vai ter que aprender a enfrentar os dias maus dela, ela vai ter que vencer os dias maus. Vai falando amém aí. Nós temos, porque Deus não pode te poupar da realidade da vida. O Senhor não pode. Eu queria guardar meus filhos tudinho numa redoma. Quem tem filho aqui, né? A gente quer guardar os filhos em redoma, né? Não vai para lá, não vai para cá. Agora temos esse aplicativo Life, né? Pega esse aplicativo, viu, Luiz? Você vai precisar, né? Quando lá o Luiz Felipe tiver o carrinho dele, você vai querer. Eu quero a Life hoje para mim é uma benção, porque eu sei, eu ponho. Já tem, né? Já tem. A Valéria já tem. Eu pego meu life, eu vejo, bom, Mariana está em tal lugar, Jonas está em tal lugar, Daniel. A única que eu não tenho é a minha filha mais velha, que já está casada, mora lá, o maridão dela cuida bem dela, que eu sei, né? Mas os outros filhos eu fico tudo de olho. Mas não adianta, eu tenho que prepará-los. Você tem que entender, você vai ser preparado para vencer dias maus. Você vai vencer ciladas em nome de Jesus. Você tem que sair da redoma. Você tem que sair para vencer em nome de Jesus Cristo. Levanta a mão e diga assim: Pai, eu vou vencer em nome de Jesus. Agora, 3 lutas nós enfrentamos diariamente. Primeira luta é contra a tua carne, tua velha natureza. Esse negar a si mesmo é a minha carne, né? Pensamentos de tristeza, pensamento de coisa ruim. Ai meu Deus, esse mês vai ser difícil, fevereiro sempre é assim, hoje é segunda-feira. Esses pensamentos, começou a tua guerra. Quando o pensamento é de vitória, Deus está te falando, unção está sobre você. Quando você pensa, nossa, vai ser uma benção hoje, nossa, aí você já entrou na veia de Deus. Mas tem dia que você levanta, você não está legal, você está pensando errado, você está sentindo coisa errada, está com um esquisito, está irritado, né? Eu nem vou perguntar quem que acorda irritado aqui, para ninguém ficar se traindo aqui, levantando a mão, né? Tem dia que a gente acorda irritado, e você fala assim, peraí, o que está acontecendo comigo? Quantos querem fazer uma aliança comigo aqui? Levanta a mão e diga amém. Pergunte-se por que você não está legal. E começa a dizer, Deus, eu estou enfrentando um dia mal, eu vou atropelar esse dia mal agora em nome de Jesus. Eu não vou negociar com a minha carne, eu não vou permitir que a tristeza, eu não vou permitir que o medo, que o desânimo, que a angústia, a preguiça, preguiça, sai em nome de Jesus. Todo dia é dia de lutar contra a velha natureza. Diga comigo assim, todo dia, pode aplaudir. Entenda, quando Jesus diz quem quer vir após mim, eu preciso enfrentar a minha carne. E a minha carne, escuta, por que a velha natureza tem um peso? Porque a nossa velha natureza está presa ao velho da nossa vida. Eu vou repetir o que eu falei. A nossa velha natureza está presa ao velho da nossa vida. É o velho onde você sofreu, onde você foi humilhado, onde você foi prejudicado, onde você foi lesado. Por isso que a nossa velha natureza quer trazer memória daquilo aonde eu apanhei da vida. A nova criatura não, ela quer que você olhe para frente, ela quer que você olhe para a palavra, ela quer que você creia em Deus, que você tire tua mente do passado e olhe para o futuro. A nova natureza, ela te leva a acreditar, a esperar, a profetizar. Posso ouvir um amém bem forte? Então entenda, todo dia é dia de vencer a carne. Fala comigo, todo dia. Por isso, amados, segunda luta que nós temos todo dia, contra circunstâncias e contra pessoas perigosas. Entenda, Deus não vai te proteger de gente ruim, gente. Deus te guarda, Ele te avisa. Eu li hoje em Provérbios que Deus, o prudente, quando vê o perigo, ele se desvia, ele se esconde. O imprudente segue seu caminho e é punido por isso. Quando nós começamos a perceber que o mundo é insalubre, tem demônios, mas tem muita gente endemoniada. Tem muita gente ruim que você vai enfrentar. Gente que vão querer puxar o teu tapete, vão querer te dar uma rasteira, vão querer te prejudicar. E Deus está te avisando hoje, eu vou te qualificar para vencer essas situações. Você vai ter sabedoria para vencer pessoas más, você vai ter graça para vencer essas pessoas. Há uma luta, diga assim, há uma luta contra a minha velha natureza, contra pessoas, circunstâncias. A nossa luta não é contra aquela pessoa, mas é contra o ambiente que está rodeando aquela pessoa. A maldade, a maneira errada de pensar, aquela competição nociva que quer te prejudicar. Você tem que estar alerta. Você não vai entrar no jogo do ódio, você não vai entrar no jogo da vingança, mas não seja
A Gisela fala uma coisa muito, muito boa. Ela fala: nós somos inocentes, mas não somos ingênuos. Eu acho boa essa frase dela. Não seja ingênuo, seja inocente, né? Ingênuo é aquele que acredita em todo mundo, acha que todo mundo é maravilhoso, acha que todo mundo vai fazer o bem. Não, querido, tem gente perigosa te cercando, e Deus quer te dar sabedoria para você discernir isso. Quero ouvir um amém bem forte. Agora, o texto que nós lemos não enfatiza essa questão da luta da carne e nem enfatiza a luta contra pessoas e circunstâncias. O texto fala de seres malignos, que são qualificados por hierarquia. Olha que coisa, principados, potestades. Então quer dizer que esse reino é organizado. O que Paulo está dizendo? Olha, vocês não enfrentam um bando de demônio endemoniado, não, eles são tudo organizados. Né? Tem um bispo querido que fala, o bispo Irena, que esse dia eu fiz uma live com ele, ele fala assim: tem um espírito de demônio. Eu falei: nossa, o demônio estava endemoniado mesmo. Nossa, estava tão violento, né? Ele brinca, né, dizendo: mas os espíritos, eles agem de forma organizada. É isso que Paulo quer nos revelar. Por isso que nós, quando estamos debaixo da cobertura da igreja de Jesus, aquilo que é gerado de Deus, o maligno não pode tocar. Quem pode dizer amém? Diga: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Por isso, quando a igreja cobre a tua vida, você está debaixo de autoridade. O mundo espiritual entende a autoridade, porque ele se organiza em principados, potestades, dominadores e forças. Então, há um escalão de ação. E aí, Paulo começa a abrir nosso entendimento. Agora, ele diz que essa realidade espiritual não pode ser ignorada. Ao contrário, no versículo 13 ele diz: depois de terdes vencido tudo. Diga: todo dia vencer as trevas. Esse é o desafio de Paulo, vencer as trevas. Então, eu preciso enfrentar o mundo espiritual, e eu vou vencer o mundo espiritual. Fala comigo assim: em nome de Jesus, quem teme a Deus não tem medo de ninguém. Fala de novo: quem teme a Deus não tem medo do diabo. Posso ouvir um amém de verdade? Quando você teme a Deus, é a Ele que você teme. Então Ele te guarda, Ele te protege, Ele te dá autoridade. Você vai orar e os demônios vão sair em nome de Jesus. Então, pode aplaudir bem forte. Depois de ter vencido. Então, o que Paulo está dizendo para você e para mim? Você vai enfrentar cilada, você vai enfrentar dias maus, mas você vai vencer em nome de Jesus. Agora, vamos entender a mente do apóstolo? Uma das técnicas da hermenêutica, que é a ciência, ou é a forma de se interpretar a Bíblia, é você entender a mente de quem escreveu. Quando Paulo escreveu esse texto, ele vivia debaixo de uma cultura grega, mas de uma forma administrativa romana, porque o império era romano, a cultura era grega. E quando ele usa o termo luta, o termo que ele usa no grego é pali, com 2 L's. Significa luta romana. É uma luta de uma pessoa contra outra pessoa. E essa luta romana, que Paulo, quando usa o termo no original, ele diz: a nossa pali, a nossa luta é particular. É você contra outro. É um contra o outro. E a missão de um contra o outro, você tem que derrubar o outro, é luta romana. Você derruba o outro e ele só é vencido quando você põe esse braço no pescoço. A luta é encerrada. É esse termo que ele usou. Então Paulo estava se referindo a uma luta romana. Então, o objetivo do inimigo é subjugar você. O que ele faz? Ciladas e dias maus. E ele tem toda uma hierarquia que vem para derrubar você. Fala comigo assim: ele que vai cair em nome de Jesus. Não, fala de novo: todo inimigo que se levantar contra mim, ele virá por um caminho e ele fugirá por 7 caminhos, porque eu vou pisar nele em nome de Jesus. Por isso que Deus fala que eu preciso pisar os meus inimigos, né? Quando ele diz: eis aí vos dei autoridade para
pisar serpentes e escorpiões, porque era essa luta. Agora, no versículo 11, ele fala: revesti-vos de toda a armadura. Olha só, ele diz revesti-vos. O termo no hebraico, no versículo 11, ele fala revesti-vos. Fala comigo, revesti-vos. Esse termo no grego, é entrar em uma roupa, vestir-se. Então o que Paulo está dizendo? Ele usa um sentido figurado. Para eu enfrentar um espírito maligno, eu não vou enfrentar ele xingando ele, eu não vou enfrentar ele tomando uma vitamina, eu não vou enfrentar ele fazendo rituais, fazer uma cruz aqui, não adianta. Paulo diz que quando eu enfrento um valente, diga, toda luta, fala comigo de novo, toda luta espiritual é um valente contra o mais valente. Fala comigo, um valente contra o mais valente. Aponta para você, diga assim, mais valente enfrenta um valente. Então ele não fala enfrenta um covarde. Então, note bem, e ele diz, olha, para você enfrentar alguém, esse valente, que é um espírito maligno, você precisa estar revestido. Você precisa vestir uma roupa, e ele chama essa roupa de armadura. Agora, essa roupa não é uma roupa, vou vestir uma roupa invisível aqui, vou botar um capacete. O que você tem que entender? Fala comigo assim, mais valente? Valente. Qual é a diferença do mais valente? É a roupa dele. É o que eu tenho que ele não tem. Se eu tenho uma roupa que ele não tem, eu vou vencê-lo em nome de Jesus. Agora, que revestimento é esse que a Bíblia fala? Quem está me acompanhando aí, pelo amor de Deus? Como é que eu me revisto de armadura? Lembra que eu falo para você, quer entender a Bíblia? Usa a Bíblia. Fala comigo assim, para entender a Bíblia? Usar a Bíblia. Colossenses 3:10, olha o que diz: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então o que Paulo está dizendo? Você vai enfrentar um espírito maligno, você tem que se revestir do novo homem. Mata a velha criatura, anula a velha criatura, vai falando amém aí. Anula a tristeza, anula a angústia, anula a opressão. Tira a tua mente da velha criação, entra na nova criação. Você é nascido de novo, você é ungido de Deus, você é bendito do Senhor, você é filho do Altíssimo, você é cheio da graça, você tem autoridade espiritual, você é nova criatura. Aleluia. Então, a armadura, esse revestivos, a armadura, na verdade, a gente fica pensando em capacete. Paulo está dizendo para você ter uma armadura melhor que a do valente, porque o valente tem uma armadura. Qual é a armadura que fortalece o valente? E qual é a armadura que fortalece o mais valente? Ei. Presta atenção, qual é a armadura que fortalece o valente? Qual é a armadura que fortalece o mais valente? Sabe o que eu quero te dizer? O mais valente, ele é fortalecido pela nova criatura. O valente, ele é fortalecido pela tua velha criatura. Meu Deus do céu. O inimigo, ele precisa da minha velha criatura para me vencer. Se eu estou cheio da nova criatura, eu vou vencer ele, porque a armadura dele é fraca. Que coisa louca, eu nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. E sabe, é impressionante, porque o novo homem criado em Cristo Jesus tem algo dentro de si que o empodera diante das trevas. A armadura é uma postura interior, é uma crença sobre quem eu sou. As coisas velhas passaram, eu sou uma nova criatura. O velho Hugo não tem mais nada a ver com nada. Eu creio em Jesus, eu sou lavado, purificado no sangue. Eu tenho autoridade espiritual. Eu tenho o direito de vencer essa batalha hoje em nome de Jesus. Eu sou uma nova criatura. A nova criatura tem uma postura interior. Aleluia. Glória a Deus.
Fala comigo assim: o mais valente está revestido da nova criação. Então é o estado interior da sua alma, porque ele entende. Por quê? Fala assim comigo: a minha roupa, ela vem com alguém. Quem está revestido da nova criação, está revestido do Espírito Santo de Deus, está revestido da pessoa de Jesus Cristo. Então, eu sou mais valente se eu me revisto da nova criação. Por quê? João capítulo 14, versículo 23. Quem que está aí? Diga aleluia comigo. Olha o que diz João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, o mais valente, ele chega diante do valente, e a armadura dele é porque Jesus está aqui dentro, o Pai está aqui comigo, o Espírito está comigo, eu estou cheio do Espírito Santo. Então a minha armadura é maior do que do valente, porque ele não tem alimento, a armadura dele está fraca, a armadura dele é alimentada da minha velha natureza, a minha velha natureza está anulada, ele está fraco. Eu vou arrebentar com ele em nome de Jesus. Fala comigo assim: eu sou revestido da armadura de Deus. Note, o que é armadura? É Deus em você, é Deus te revestindo, é Deus te enchendo. E aqui nós vemos em Romanos capítulo 13, versículo 11. Olha que texto, gente do céu. Que texto. Romanos 13, 11 diz: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Nós estamos vivendo um tempo aqui, de Romanos 13, versículo 11. Já é hora de vos despertardes do sono. Quem pode dizer amém? Olha só o que Paulo está dizendo: já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Diga aleluia. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em pudicícia de dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas, aleluia, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Eu estou cheio de Jesus Cristo, Ele habita em mim. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu tenho a armadura para vencer o valente. Eu tenho a armadura para vencer o valente, aleluia. Glória a Deus. Por isso, amados, Colossenses 3,12, ele diz: revesti-vos, pois. Meu Deus, quanto texto, claro. Não vai abrindo a mente assim, não vai trazendo compreensão plena. Colossenses 3,12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Quantos podem dizer glória a Deus? Sabe, amados, quando a nossa roupa espiritual é nos vestirmos de Jesus, através da misericórdia, através da bondade, através desse amor, é uma decisão. Eu estou separado para o Senhor, eu não quero mais nada com a minha velha vida, minha velha história vai ficar para trás. Pode ir falando amém. Meu passado vai ficar para trás, os meus erros ficarão para trás, meus fracassos ficarão para trás. Essa decisão diária, essa decisão que eu tenho todos os dias, que eu faço todos os dias, eu tenho essa decisão. Então eu vou entendendo que o valente vai perdendo, porque eu sou o mais valente. E eu fecho. Eu vou entendendo que Satanás, a armadura do inimigo, ele precisa dos meus pecados para ele ser forte. Então, quando a pessoa está cheia de amargura, cheia de frieza, indiferente, quando você está cheio de amargura, frieza, indiferença, você está fortalecendo a armadura do valente. Quando você perdoa, quando você crê, quando você ora, quando você profetiza, quando você crê, quando você abençoa, quando você ajuda as pessoas, a tua armadura vai ficando mais forte que a do valente.
Olha que loucura. Nossa, por quê, amados? Para Satanás reter uma pessoa, ele precisa do pecado daquela pessoa. Em Lucas 11, 21, olha só. Quando o valente, bem armado, olha só, quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa. Fala comigo assim: eu sou casa do Espírito Santo. Não fala, eu sou casa do Espírito Santo. Eu não sou casa de demônios. Mas olha como é que Satanás prende pessoas. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quando você se converte a Jesus, você entra na tua casa e você começa a despojar a alma de cada pessoa. Você começa a pregar o Evangelho vai chegando para as pessoas que você ama, e Satanás vai sendo despojado. Você vai arrancando a casa dele, você vai mandando ele, vai expulsando ele, fala: essa casa é minha, pode me dar, é o meu pai, me dá minha casa aí. Aí é a tua mãe, me dá agora, é do minha mãe, eu quero essa casa aí. Você vai vencendo o valente, porque você é o mais valente. Levanta comigo e diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu nesta noite, eu declaro que o teu revestimento, a tua armadura está sobre a minha vida. Eu recebo hoje a tua verdade, a tua justiça, a tua salvação, que vem por meio do Evangelho. Eu tenho fé para crer no Evangelho de Jesus Cristo. Diga: por isso eu estou revestido. E eu creio, meu Deus. Fala com fé: cada dia mal, cada cilada, eu vencerei em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu quero fechar, fique em pé no seu lugar. 1 Tessalonicenses, já falei muito, já me perdoem pelo tempo. 1 Tessalonicenses 5, verso 8. Paulo, ele diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, eu nunca tinha entendido o que era a armadura do diabo. Nunca. E eu meditando hoje, perguntando ao Senhor: Deus, amados, porque eu preguei terça-feira agora na Zona Norte, palavra de 15 minutinhos, nós fizemos quebra, e eu quero fazer quebra aqui também logo. Você pode dizer amém? Quem sabe quinta-feira que vem, viu, Jonas? Me lembra para a gente fazer quebra de maldições aqui na quinta-feira que vem. Posso ouvir um amém? Quinta-feira que vem. E eu preguei uma palavra rápida, de 15 minutos. Porque Jesus diz que quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, um lugar. E ele vai e não encontra, ele volta e encontra a casa varrida, vazia, varrida e adornada. E entra e traz 7 espíritos piores. E eu expliquei ali que o ser humano tem 3 estados: ou ele está vazio, ou ele está cheio do Espírito Santo, ou ele é morada de demônios. Pode falar misericórdia. Diga: eu sou casa do Espírito Santo. É para isso que você foi criado. O ser humano não foi criado para ser casa de angústia, de morte, de dor, de amargura. Eu e você fomos criados para sermos habitação do Espírito Santo. Põe a mão no coração e fala assim: eu fui criado para ser habitação do Espírito Santo.